O tema da palavra é subir e descer o monte. Dois aspectos da nossa vida com Deus. Vamos falar sobre esse tema, vamos declará-lo. Subir e descer o monte. Dois aspectos da nossa vida com Deus. Então vamos ler do 1 ao 8, depois o 9, apenas a primeira parte do 9, e depois do 14 ao 18. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Verso 9 agora, apenas a parte A. E descendo eles do monte. Verso 14 agora. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático. Ou em outra versão, epilético. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela assistência sobrenatural do Espírito Santo, que iluminou os olhos do nosso coração para compreendermos as verdades da palavra. O mesmo Espírito que inspirou Mateus para escrever essas palavras, registrando com exatidão aquilo que foi relatado a ele. Senhor, eu peço que o mesmo Espírito que inspirou o evangelista Mateus, nos agora ilumine os olhos, abra os nossos olhos. Oramos, como foi cantado aqui, por espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e nós possamos então captar as verdades espirituais, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra eu ministrei ontem lá em Caruaru. Nós estivemos lá na abertura da nossa conferência de avivamento, que vai até amanhã. A nossa começou hoje, vai até terça. Ontem nós estivemos lá, estivemos com o pastor Misael e a pastora Elbraina. Rimos muito, mas depois choramos muito, né? Foi uma bênção as ministrações. E na parte que me coube, eu ministrei então nesse texto. Diz aqui 6 dias depois. 6 dias depois de quê? 6 dias depois da declaração do verso 28 do capítulo 16. Então vamos ler o último versículo do 16 para nós entendermos o que seria 6 dias depois. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus faz essa declaração. Espaço de 6 dias, não temos relato do que aconteceu nesse intervalo. E 6 dias depois, Jesus chama os seus 3 discípulos mais próximos para então subirem o monte. Queridos,
Jesus fez uma declaração, mas ele não explicou tudo. Isso me chama a atenção, porque Deus ele não precisa ficar dando explicações a nós dos detalhes daquilo que ele vai fazer. Ele é Deus. Quando ele quer, ele revela. Quando ele quer, ele fala. Mas quando Deus fica em silêncio, eu quero dizer que nós devemos entender o silêncio de Deus como uma resposta. Amém? Muitas pessoas se desesperam diante do silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus, meus irmãos, é precioso. Edifica o nosso espírito. Por quê? Porque faz a gente crescer em fé. Quando Deus está em silêncio, a fé, ela pode aumentar na nossa vida. Por quê? O justo viverá pela fé. Muitos de nós gostaríamos de conhecer já todo o nosso futuro. Quantos aqui, sinceramente, eu incluo nesse meio, quantos aqui gostariam de saber tudo o que vai acontecer na sua vida até o dia da sua morte ou da volta de Jesus? Eu me incluo nisso, mas por que não conhecemos? Porque nós precisamos de fé para viver dia a dia na presença de Deus, confiando que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? E outra coisa também, eu creio que Deus, se nós soubéssemos tudo, eu acho que isso geraria uma ansiedade muito grande. Isso geraria, irmãos, talvez uma angústia muito grande. Já pensou você saber o dia, a hora e os minutos da sua morte? Seria algo terrível, concordam comigo? Então o silêncio de Deus é sábio. Amém? Muitas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus. Então Jesus fala aqui algo emblemático. Olha, alguns do que se encontram aqui, não passarão pela morte até ver o Filho do Homem no seu reino. Eles não entenderam nada, gente. A verdade é essa. Eles não entenderam nada do que Jesus estava dizendo. Mas então, no capítulo 17, 6 dias, Jesus chama consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais íntimos, os 3 discípulos mais próximos do Senhor. E a Bíblia diz aqui na minha versão, que é a versão atualizada de Almeida, e os levou, leia aí comigo, e os levou em particular. Quantos estão aqui? Quem está aqui nessa noite? Amém. Então vamos seguir aqui. E os levou em particular. Sabe por quê? Porque quando Deus tem uma coisa importante para nos dizer, quando Deus tem algo importante para nos falar, Ele fala no secreto. Ele fala em particular. Muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo que Deus fale em público coisas que Ele só vai falar no secreto. Eu mesmo já fui esse tipo de crente, que eu ia para um culto dizendo, hoje Deus vai falar comigo através de uma profecia. Oh, aleluia, é hoje que Deus fala comigo. E eu queria que Deus falasse coisas importantes a mim em público, que Deus revelasse coisas à minha vida, propósito da minha vida, o chamado dele na minha vida. Eu queria que Deus fizesse isso em público, mas isso não acontece. Coisas importantes, já disse o Loren Cunningham, fundador da Jocum, tem um livro dele, bem antigo, que se você não leu, você precisa ler. Podes falar, Senhor, estou ouvindo. E o Loren, ele diz o seguinte: quando Deus tem algo importante para falar, Ele fala conosco em secreto. E usa profetas para confirmar apenas. Você não precisa correr atrás de profecia. Porque se Deus quiser usar alguém em profecia, Ele vai trazer essa pessoa até você. Amém? Muitas pessoas estão correndo, atrás de profecia, atrás de uma palavra profética. Tem gente que manda mensagem para mim, às vezes no Message, no WhatsApp: pastor, me dá uma palavra de Deus aí hoje.
A vontade que dá de dizer, querido, eu sou pastor, eu não sou cartomante. Eu não sou adivinho. Eu não tenho bola de cristal. As pessoas não querem gastar tempo com Deus no secreto, não querem gastar tempo com Deus lendo a sua palavra e querem receber palavras prontas. Crente, caixinha de promessa. Já viu caixinha de promessa? Quem conhece aqui caixinha de promessa? Caixinha de promessa, alguns aqui não conhecem porque são bem jovens. Mas caixinha de promessa é uma caixinha de plástico e dentro dessa caixinha de plástico tem várias tirinhas de papel mais grosso, um papel assim como cartolina. E elas são enfileiradas na caixinha de promessa. Então, você vai lá, e você vai lá já assim, fala comigo, Deus. Oh, Senhor, fala. Você fecha os olhos, fala. E eu era do tipo que eu fazia assim ainda, andava com os dedos nas promessas. Fala, Senhor, fala. Tum. Não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu te ajudo com a minha destra fiel. Aleluia, Deus falou comigo hoje. Só tem coisa boa naquela caixinha. Claro que Deus vai falar. Eu nunca vi caixinha de correção. Eu nunca vi caixinha de repreensões de Deus para nós. Só tem coisa boa ali, Deus vai falar. Mas eu tinha preguiça, eu tinha negligência, eu era negligente em buscar o Senhor. E eu queria que o Senhor falasse comigo assim, ó. Eu lembro de um aniversário, eu acho que foi um aniversário de 17 anos. Ou foi o de 18. Naquele dia, 3 de novembro de 1980, e lá vai cachete. Senhor, fala comigo. Mas eu estava com preguiça de ler a Bíblia naquele dia. Senhor, fala comigo, Deus. Eu tinha uma Bíblia pequenininha. Fala comigo, Senhor. Eu fiquei assim, ó. Vamos, Senhor, fala comigo. Abri, então. Coloquei o dedo. Sério, irmãos, eu não estou aqui exagerando, mas o versículo que saiu foi: maldito o dia que eu nasci. Deus fez de propósito mesmo. Naquele dia, o Senhor estava com senso de humor. O Senhor disse: eu vou pegar esse cabra. Maldito o dia que eu nasci. Maldito aquele que deu notícias ao meu pai dizendo do meu nascimento. Está em Jeremias. Eu disse: Senhor, o Senhor está bem humorado hoje, né? O Senhor disse: toma vergonha na cara, vai ler a minha palavra que eu vou falar contigo. Eu sentei, abri a Bíblia, eu disse: agora também eu começo de Jeremias capítulo 1. E eu só termino quando o Senhor falar comigo. Irmãos, acreditem, eu fui lendo. Quando eu cheguei lá para o capítulo 15, o Senhor me deu uma promessa, o Senhor me deu uma palavra, que até hoje, essa palavra está guardada em meu coração. Por quê? Porque eu decidi gastar tempo no secreto, no particular, para Ele me revelar os seus segredos. Amém? Recebe aí o recado de Deus. Você não precisa ficar de círculo em círculo de oração, atrás de profeta aqui, profeta ali, profeta acolá. Porque se Deus quiser falar com você, e eu acredito no dom de profecias, Deus me usa em profecias, irmãos, mas nós não precisamos ficar correndo atrás delas. Eu lembro que em 95, ficamos noivos, eu e Cristiane, ficamos noivos na Bolívia. Nós somos chiques. Noivado internacional, Santa Cruz de la Sierra. Tomando um suco de pêssego com leite, olha. E eu tremendo, com a aliança no bolso. Cristiane nem sabia que eu ia pedir ela em casamento. A gente nem namorando estava. Nem namorando a gente estava. A gente estava há um ano, não, uns 6 meses sem nem nos encontrar. Eu já fui com a aliança no bolso. Enrolei, tomei uns 2 copos de suco desse tamanho, de uma vez. Tirei a aliança do bolso, pedi Cristiane em casamento. Claro que ela, se deslumbrou. Porque tudo que ela tinha pedido a Deus, tudo que ela tinha falado com Deus no secreto. Sério, depois vocês podem, meninas,
pergunte à pastora Cristiane o que foi que ela tinha orado em casa. Em casa não, na missão Antioquia, lá no interior de São Paulo. Tudo que Cristiane tinha pedido a Deus no secreto. Deus ouviu a oração dela e falou comigo lá em Brasília. Uma das coisas que Deus me disse, sabe, foi: não peça ela em casamento sem marcar data. Se você pedir ela em casamento sem marcar data, ela não vai querer mais te ver nunca mais na frente dela. Isso foi uma das coisas que Deus falou comigo. Diga isso, diga aquilo. E leve a aliança. A aliança ainda foi um brinde extra de Deus, foi um bônus. Ela não pediu isso ao Senhor, mas eu levei a aliança. Aquilo que ela pediu no secreto, Deus falou comigo no secreto. E fui então transmitir a Cristiane aquilo que Deus tinha me falado. Ficamos noivos. De lá, viemos para Garanhuns, ficamos noivos aqui. Voltamos para Brasília, porque era lá onde a gente morava. Nossas coisas estavam lá. Até aí a gente não sabia que a gente ia voltar para Garanhuns. A gente pensava que iríamos casar em Brasília e lá a gente ia ficar morando. E então Deus falou comigo no secreto, no particular, que Ele ia me trazer de volta para Garanhuns. Através da leitura no livro do profeta Miqueias, o Senhor disse: eu te tirarei da cidade e te levarei para o campo, e lá tu serás resgatado da mão dos teus inimigos. E nós estávamos orando em Brasília, e eu disse: Cristiane, nós vamos voltar para Garanhuns. Ele disse: não é de Deus não. Isso é o diabo querendo nos destruir. Está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Marcos, Garanhuns está fora de cogitação. Nunca mais eu volto para Garanhuns. Cristiane, Deus vai nos levar de volta para Garanhuns. E eu sei que Ele vai confirmar. Eu tenho uma palavra, mas Deus vai confirmar. Deus vai falar contigo. Deus vai falar com a nossa liderança. Quando a gente for conversar com eles, Deus vai falar conosco. Nós fomos então para um batismo, lá no Lago Norte. Casa bem chique, piscina. E eu estava tocando no batismo. Quando terminou o batismo, eu vi uma irmãzinha, aquelas irmãzinhas do Cocó. Conhece, né? E ela estava lá, e ela estava orando por algumas pessoas. E alguém, eu não sei, não lembro como, tá? Só sei que eu não fui lá assim, vou orar para ela me dar uma profecia. Não foi nada disso. Eu lembro que nós nos aproximamos. E aquela mulher, ela começou a orar por mim, por Cristiane. E aí ela disse: olha, vocês estão para fazer uma viagem? E aí eu olhei para a Cristiane e disse: estamos. Ela disse: essa viagem não é uma viagem que vocês vão e voltam. Essa viagem é uma viagem de mudança. Eu vi uma mala muito grande, mas é uma mala de mudança. Vocês vão e não voltam mais. Queridos, eu não fui guiado por aquela palavra. Eu fui guiado por esta palavra. Aquela palavra da mulher, daquela irmã, apenas confirmou aquilo que Deus já tinha falado comigo no secreto. Se eu fosse guiado por aquela palavra, talvez eu tivesse desistido. Talvez eu não tivesse suportado todas as provas que eu passei nos 6 meses seguintes. Eu sentia saudade de Brasília, eu sentia saudade da igreja, eu sentia saudade do ministério de música, eu sentia saudades. Mas o que me sustentou em Garanhuns, todas as vezes que eu pensava, vou voltar atrás, o Senhor dizia, Miqueias 5. Todas as vezes, Miqueias 5, eu ia de novo em Miqueias. Tirarei você da cidade, colocarei você no campo, e ali você será liberto dos seus inimigos. O que me sustentou foi a palavra rema. Foi a palavra revelada do Senhor a mim, em particular. Está entendendo, querido? Deus usa profecias, Deus usa circunstâncias, Deus usa a liderança, Deus usa a paz interior. São luzes que o Senhor acende para nos indicar o caminho. Mas nada substitui a revelação que nós temos no secreto daquilo que Ele tem para falar para mim e para você. Porque quando Deus tem algo importante, Ele fala diretamente a nós.
Coloque isso como princípio na sua vida. Porque eu já vi muita gente enganada. Eu já vi muita gente frustrada. Ah, mas eu ouvi uma profecia. E não foi profecia, foi uma profetada. E por que você foi guiado por isso? Você não vai ser guiado por profecia. Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz: os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Não somos guiados por propostas. Nós tivemos muitas propostas, irmãos. Não somos guiados por emoções. Se for pelas minhas emoções, se fosse pelas minhas emoções e a de Cristiane, pelas dela, por exemplo, pelos conceitos que ela tinha, a gente não voltaria. Ela tinha uma resistência no coração. Mas Deus falou, e Deus falou com ela, e aí sim, voltamos. E aqui estamos, 23 anos, vamos completar 11 de setembro desse ano, que chegamos em Garanhuns. 23 anos. Se você me perguntar: Marcos, você se arrependeu? Eu digo não, porque eu vim guiado por uma palavra de Deus. Então o Senhor chama aqueles discípulos em particular. Isso é só em minha introdução, irmãos. Agora vamos lá. Há um alto monte. O que significa subir o monte da presença? O monte é um lugar alto. Do monte nós temos uma visão mais ampla. Quem está embaixo consegue enxergar o monte mais alto. Nós temos aqui o Magano, que é o lugar mais alto da cidade, 1030 metros. De várias partes da cidade, se você olhar, você vê aquele lugar mais alto. O monte significa a presença de Deus. O lugar aonde nós temos que correr, o lugar para onde nós temos que ir e ali estar para sermos alimentados, para sermos reabastecidos. Nessa tarde nós subimos o monte do Senhor aqui. Através da adoração, nós subimos o monte do Senhor. Quem subirá o monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro. Através da adoração nós subimos o monte do Senhor. Através da oração nós subimos o monte do Senhor. Então subir o monte é imprescindível para um discípulo. Eu coloquei aqui, é mergulhar. Tem tudo a ver com a palavra do pastor Márcio hoje de manhã. É desfrutar da presença, é estar com Jesus. Olha, você que é discípulo, quantos discípulos de Jesus temos aqui? É prioridade para você, é prioridade para mim. Eu coloquei aqui, olha, 2 aspectos. E o primeiro aspecto é subir. Se nós não subirmos, meus irmãos, não seremos abastecidos com a presença de Deus. Não seremos cheios da glória de Deus. E nós não vamos ter nada para dar. Porque só tem vida quem vida recebe. Só tem glória quem glória recebe. Só tem fogo quem fogo recebe. Muitas vezes nós estamos querendo dar o que nós não temos. Eu não posso levar alguém a um lugar que eu ainda não fui. Eu posso te levar a Recife. Se você não soubesse como chegar lá. Se não tivesse mapa. Se não tivesse GPS, Waze. Eu disse, não, eu te levo. Eu te levo. Eu te levo, por exemplo, sexta-feira agora eu estava lá em Recife, né? Fui levar meu pai. Se alguém chegar aqui para mim e dizer, pastor, estou precisando ir lá no Hospital do Câncer, em Recife. Eu digo, eu levo. E levo assim, beleza, facilmente. Não preciso mais nem de GPS. Por quê? Porque eu já fui lá. Eu já fui lá várias vezes. Eu sei exatamente como chegar. Eu só posso levar as pessoas a um lugar que eu já fui. Às vezes nós estamos querendo levar os nossos discípulos a um lugar que a gente não foi. Nós não estivemos no monte da presença e queremos levar as pessoas a ter experiências com Deus. Você não vai conseguir. O máximo que vamos conseguir é um
ritual religioso. O máximo que nós vamos conseguir é algo externo. Mas só tem vida quem vida recebeu. Por isso que Jesus chama-os a um monte mais alto. E a Bíblia diz então que ele foi transfigurado, o rosto dele mudou, as vestes dele mudou. E aqui Jesus então aparece, como ele tinha dito no verso 28 que a gente leu. 16, 28, ele disse: vocês verão o Filho do Homem no seu reino. E eles viram Jesus aqui, uma amostra do Cristo glorificado. Meus queridos, haverá um dia que eu e você veremos Jesus face a face. E ele terá o rosto brilhante, vestes resplandecentes, quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares e desceremos para estabelecer o reino milenar. Ele estará vindo com a sua glória. Jesus aqui dá uma pequena amostra de como ele virá. E aqueles discípulos viram o Filho do Homem no seu reino. Então esse momento aqui é um momento ímpar. E o que é que acontece aqui? Moisés e Elias aparecem. Os dois representantes maior do Antigo Testamento. Moisés representando toda a lei. E Elias representando os profetas. Aqueles dois homens vêm para confirmar o ministério do Filho. O que Deus estava dizendo aqui é: o Filho é maior do que Moisés, o Filho é maior do que Elias, o Filho é o cumprimento do Antigo Testamento. Deus permite. Meu Deus, eu fico imaginando Pedro, Tiago e João vendo aquela cena. Deus assim deu um vislumbre do que seria o futuro. O futuro é descortinado. E o que é que acontece diante desse fato glorioso, irmãos? É o que acontece conosco, tá? Às vezes a gente julga Pedro. Deixa eu só desbloquear aqui, só um minutinho. Às vezes nós julgamos Pedro, porque Pedro, né, como um bom sanguíneo, ele fala, às vezes, o que ele não sabe, né? Ele se precipita. Mas Pedro, ele ficou, como diz o nordestino, abestalhado. Sabia que às vezes a gente precisa se abestalhar mais? No bom sentido. O que é isso? As coisas de Deus, elas precisam causar em nós um assombro maior. As coisas de Deus, elas precisam causar em nós um espanto maior. Nós estamos lidando com Deus muitas vezes de uma forma muito comum. Sim, o evangelho que nós pregamos é o evangelho de um Deus próximo. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus imanente. O que é isso? O Deus acessível. O Deus perto. É verdade, irmãos, tudo isso. O Deus que nos ama. Senta no colo do Pai. Canta a música do Cirilo. Eu quero calçar os teus sapatos. Eu quero vestir a tua camisa. Que tem gente que tem horror a essa música. Como é que alguém vai calçar os sapatos de Jesus? Vestir a camisa de Jesus? Porque não entendem, não é, a linguagem poética e simbólica que está dizendo o quê? Intimidade. Ok? Intimidade. Mas olha, apesar de nós termos esse Jesus tão próximo, tão perto, Emanuel, imanente, que podemos tocar, eu quero te dizer, Ele ainda é Deus. Assombrosamente Deus. Ele é o Criador do universo. Ele tem olhos como chamas de fogo. Irmãos, quando eu comecei a cantar isso, eu lembrei da cena do Apocalipse. Tem um filme que traz apenas um pequeno retrato. Eu imagino que ainda foi mais impactante do que aquilo. Se você não assistiu o Apocalipse de João, assista. E tem uma cena que Jesus está no meio dos 7 castiçais. E Jesus está falando e João está de costas. E ele ouve a voz de Jesus atrás. E ele se volta para ver quem estava falando com ele.
Quando ele olha para Jesus, de Jesus sai um facho de luz e João cai no chão. Essa cena é linda. Alguém já assistiu esse filme? Linda essa cena. O que é que isso nos fala? Nosso Deus é transcendente. Ele é imanente, Ele é perto. Nós podemos ter intimidade com Ele, nós podemos sentar no colo dEle, nós podemos chamá-lo de Pai, mas precisamos honrá-lo, reverenciá-lo, nós precisamos dar a Ele o lugar devido de honra e de submissão, nós precisamos nos assombrar, nós precisamos nos maravilhar diante dEle. Não podemos tratar Deus como se Ele fosse um qualquer, como se Ele fosse um homem de carne e osso. Não, Ele é Deus. Você não pode tratar Deus como se fosse o teu companheiro. O Salmo 50, o Senhor diz: você pensava que eu era igual a você? Está lá escrito. Você pensava que eu era como teu amiguinho? Eu não sou como os homens, sou Deus. É isso que está faltando hoje. Eu creio que nós precisamos balancear, contrabalancear. Porque muitas pessoas, em nome da intimidade, sabe o que é que elas estão fazendo? Estou com raiva de ti, Deus. Você ainda não viu os olhos como chamas de fogo. É claro que Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus perdoador, longânimo. Não estou aqui diminuindo isso. Mas a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Isso está escrito no Novo Testamento. Hebreus. Horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está no Novo Testamento. Não é coisa do velho. Ou seja, nós precisamos de uma reverente submissão. Eu encontrei pessoas estendendo o dedo assim, dizendo: Deus, eu determino que o Senhor faça isso. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai ver o que é que eu faço. Isso é ridículo. Talvez seja imaturidade, mas às vezes não é imaturidade. É arrogância humana mesmo. É falta de entendimento, é falta de revelação de que Ele não é igual a nós. Não podemos lidar com o Senhor como se estivesse lidando no nível humano. Tem hora, irmãos, que nós precisamos ser tomados dessa santa reverência, desse santo temor. Deus está aqui. O pecado nos separa de Deus. Qual é uma das provas que nós estamos lidando com Deus de qualquer jeito? Quando a gente peca e não sente nada. Tem pessoas que pecam e continuam ministrando aqui no altar. Que não é um altar, né? Uma plataforma. Porque o altar é nosso coração. Mas continuam ministrando. Continuam fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. Lidando com as coisas de Deus de qualquer jeito. Então Pedro, ele não sabe muito bem o que falar nessa hora. Jesus está totalmente diferente de como Jesus era. Glorioso, resplandecente. E Pedro então diz: Senhor, me dá a palavra. A Jesus: pode falar. Bom é estarmos aqui, Senhor. Vamos fazer uma tenda. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quem ficou lá para baixo, que se dane. Eu acho que Pedro tinha ouvido Roberto Carlos naquele dia. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Tem gente aqui que se lembrou, né? Pedro está dizendo: Jesus, olha, eu não sei o que falar diante dessa cena gloriosa. Eu não sei o que dizer, mas eu só quero dizer o seguinte: eu quero ficar aqui. Quem ficou lá para trás, olha, minha sogra, minha esposa, que o Senhor curou a minha sogra, viu? Pode deixar, Jesus. A multidão, quem seja, fique. Nós queremos
ficar aqui com o Senhor. Claro que ele estava interessado na tenda de Jesus, né? Porque se Moisés ia ficar em uma, Elias em outra, Pedro, Tiago e João ia ficar onde? No relento? Claro que não. Ele sabia que a tenda de Jesus seria maior. É uma atitude, irmãos, no meu ver, tá? É uma atitude infantil, mas eu dou um desconto a Pedrão, porque realmente a cena foi power. A cena foi, né? Não foi das cenas comuns que você vê todo dia. O Filho do Homem em sua glória. Pedro só veria novamente o Senhor assim, onde? Onde? No céu. Quando ele morreu e foi para o céu. Ele viu Jesus glorificado, com o corpo glorificado depois da ressurreição. Mas não estava como no monte da transfiguração. Bom, mas o que é que acontece aqui, irmãos? A voz do céu se ouve. Vamos ler aqui comigo. Falava ele ainda, e o pai... Pedro, tá bom, o momento de criança passou, tá? O momento de assombro passou. Agora, ouçam. Uma nuvem luminosa e uma voz que dizia: Este é o meu filho que? Amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Pedro, ó, silêncio agora. Agora quem vai falar é Jesus. Ouça o meu filho. A Bíblia diz então que eles caíram de bruços, eles caíram para frente, diante do Senhor, e o Senhor pega eles pela mão, no verso 7, toca-os, levanta-os e diz: não temas. Agora eu quero que você leia comigo 8. Vamos ler juntos? Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos dizer a última frase? A ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, diante do Filho, diante de Jesus, diante do Cristo do Senhor, Moisés e Elias não são nada. E olha que são grandes homens, que admiramos. Moisés, o grande líder, o grande legislador. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Mas aqui diz: não viram a ninguém. Só viram quem? Jesus. O Pai disse: este é o meu filho amado. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro das atenções. Meus irmãos, nós podemos ter uma boa música, nós podemos ter bons instrumentos, nós podemos ter uma adoração top como essa que nós tivemos aqui, nós podemos ter ar-condicionado, nós podemos ter cadeiras confortáveis, até melhores do que essas, acolchoadas, nós podemos ter um lugar muito lindo, nós podemos ter equipamentos de som, nós podemos ter bons pregadores, nós podemos ter tudo, mas se Jesus não estiver lá, você não tem nada. A ninguém viram senão Jesus. Tua célula pode ser legal, o clima pode ser joia, um ambiente bem descolado, como diz hoje, a vibe, né? A vibe, pastor, estava legal. Mas se Jesus não estiver lá, ninguém muda, ninguém é transformado, ninguém é salvo, ninguém é curado. Só foi legal, todo mundo volta do mesmo jeito. Estão entendendo? Então vamos desprezar agora. Tira iluminação, tira bateria, tira teclado. Vamos ficar só com um violãozinho velho, desafinado, com uma corda só, tocando chá com pão. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que nós podemos ter todas essas coisas, mas a primazia, a ninguém viram, senão Jesus. Ele tem que ser o centro do centro cristão de adoração. Ele tem que ser o centro das nossas células. Ele tem que estar no centro do nosso discipulado, queridos.
Jesus tem que ser o centro. Se Ele não for, nada vale. Nada muda. Eu já fui para bons cultos, boa música, coisa legal, coisa afinada, coisa bem ensaiada, programa muito lindo, mas Jesus não estava lá. E eu não sei você, mas eu tenho isso comigo. Quando Jesus não está no lugar, eu fico incomodado e eu não quero estar ali também. Porque não vale a pena. Só estou gastando tempo, jogando tempo fora, nada vai mudar. Uma vez eu fiz uma obra de caridade, eu saí de Garanhuns para um show gospel em Caruaru, mas foi por amor ao casal, especialmente ao homem. Eu fiz uma boa obra, né? Eu sabia que eu não ia ver nada lá, e realmente não vi nada, eu só vi grito, eu só vi músicas vazias, gente idolatrando o artista gospel lá na frente. E teve uma hora que ele não conseguia mais cantar, ele ficou rouco completamente. Era um pato rouco cantando. E eu fui porque a gente queria ganhar aquele rapaz. Ele nos convidou. Disse, Cristiane, vamos, né? Assim, eu vou crucificar minha carne e vou. Mas você sabe quando um lugar não tem a presença de Deus? Você sabe quando Jesus não está lá, nada faz diferença, nada muda, nada é transformado? Por isso que aqui, o verso 8, deveria ser o verso que a gente colocasse como tema da nossa vida. A ninguém viram, senão Jesus. Só Jesus importa. Amém? Essa é a primeira parte, subir o monte. Nós temos, irmãos, pessoas que amaram a presença de Deus. Moisés amou a presença de Deus. Davi desejou a presença de Deus. Davi disse, uma coisa eu peço e a buscarei. Elias viveu na presença de Deus. Maria escolheu a presença de Deus. Jesus andou na presença de Deus. Então a presença de Deus é o primeiro aspecto imprescindível na vida de um discípulo. Mas qual é o segundo aspecto? Descer o monte. E eu encontro ou cristãos que só sobem, ou eu encontro cristãos que nunca subiram e só estão lá embaixo do monte. Geralmente a gente encontra esses dois tipos de pessoas. Eu já fui o primeiro tipo. Eu já fui, para vocês entenderem o quanto que eu fui radical. Quando eu converti com 14 anos. 13 anos, quase 14. E foi uma conversão radical. Radical mesmo. Eu abandonei pecados. Eu comecei a lutar contra situações em minha alma, em minhas emoções. Eu queria Deus. Eu realmente fui bem radical. Ao ponto de, com 17 anos, e eu tinha muitos sonhos na área intelectual. Mas com 17 anos eu estava indo para o 3º ano do ensino médio, que na época se chamava 2º grau. No 3º ano do ensino médio, na metade do ano, eu parei de estudar. Faltava 6 meses só para terminar, fazer vestibular e entrar na faculdade. Por que eu parei? Porque eu dizia assim, Jesus vai voltar. Para que estudar? Eu vou gastar meu tempo nada estudando, eu quero é a presença de Deus. Eu quero é Deus. Eu quero gastar tempo na presença do Senhor. Irmãos, minha motivação, ela estava correta. Eu amava a presença de Deus. Meu pastor me deu a chave da igreja. Então, onde era que eu gazeava a aula? Na igreja. Eu faltava às aulas e me trancava na igreja. Para ficar adorando, ouvindo canções. Era isso que eu queria. Então, se você quiser saber de alguém que só subiu o monte, esse alguém fui eu.
E eu dizia o seguinte: meu ministério, meu chamado é adorar. Eu sou como uma cigarra, eu nasci para cantar. Zi, 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 zi. Eu não tenho outro chamado. As pessoas chegavam para mim e diziam: vamos visitar alguém, vamos evangelizar alguém. Eu dizia: não, quem tem que fazer isso são os evangelistas. Eu não tenho chamado para ser evangelista, eu tenho chamado para ser adorador. Eu sou um adorador, eu me orgulho da minha humildade. Eu sou um adorador, que os outros evangelizem, que os outros façam visita, aconselhe, vá na casa das pessoas. Eu fui chamado para estar na presença de Deus. E me trancava, e ficava lá, horas e horas. Próximo ano, de novo, minha mãe me matricula no colégio. Chega na metade do ano, novamente, viu? Terceiro ano de novo. Eu reprovo de novo. Reprovo não, desisto. Mamãe, eu não quero estudar. Jesus vai voltar, mamãe. Minha mãe era crente. Então, eu sabia subir o monte, muito bem. Ficava lá, me deliciando. Vigílias, reuniões de oração. Eu realmente era canelinha de fogo. Eu só não cortava laço. Nem tinha chu na época, né? Mas eu era disso, era vigília, era acampamento, né? E eu orava para ser arrebatado, porque nos acampamentos que eu ia tinha isso. As pessoas começavam a orar, orava, daqui a pouco alguém caía, e aí dizia: foi o que aconteceu? Ela foi arrebatada. Acontece, gente. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, um êxtase. Eu queria isso. Senhor, me arrebata também. Eu quero ir para o céu, eu quero ver as coisas do céu. É isso que eu quero. Irmãos, olha, não estava errado. Era a paixão da minha vida. Apenas o que faltou, sabe o que foi? Discipulado. Se eu tivesse alguém que me orientasse: Marcos, você pode ter a glória de Deus, você pode ter a presença de Deus, ame o Senhor, mas desça o monte, Marcos, suba e desça, todos os dias, suba e desça. Por quê? Porque lá embaixo no monte, vamos para o verso 14, uma multidão esperava Jesus. Olha para mim, meu irmão. É muito gostoso a gente estar aqui. Se eu fosse escolher, eu passaria o resto da minha vida só aqui adorando. Como foi hoje de tarde. Essa coisa gostosa de chorar na presença de Deus, de estar aqui, não me lembrar de quarta-feira, meio-dia, o banco abre, contas para pagar. Eu não estava nem lembrado disso. Quinta-feira eu vou voltar para trabalhar. Matrículas do SISU, meu Deus. Não estava nem lembrado disso. Se eu pudesse, eu só ficaria aqui. Mas eu sei que existe o outro aspecto da vida cristã. É descer, uma multidão me aguarda lá embaixo. Um homem desesperado com um filho endemoniado me aguarda lá embaixo. Por isso que quando Pedro, queridos, fala para Jesus, né? Jesus deve ter dado uma risadinha assim: Pedro, tu não sabe de nada. Tu não sabe o que é que te aguarda, o que é que me aguarda. A gente não vai ficar aqui em cima do monte não, Pedro. A gente veio aqui para ver a glória de Deus, para receber de Deus, para ver essa visitação de Deus, para nos reabastecermos, para a nossa fé ser fortalecida, para nós sermos cheios da glória. Mas Pedro, nós vamos descer sim. Nós vamos descer, porque uma multidão vazia, sedenta, faminta, perdida, endemoniados estão lá, enfermos estão lá. Pedro, eu não posso ficar só aqui em cima, eu tenho uma missão a cumprir. Olha, irmãos, eu não estou desprezando subir um monte. Os irmãos estão entendendo? É necessária a primeira parte, mas nós não podemos ficar só lá.
Agora, hoje de tarde eu estava pensando, tem pessoas aqui que nem subir o monte subiram. Me desculpe a franqueza, mas essa mensagem não se aplica a algumas pessoas aqui, porque não tem amado a presença de Deus, não tem gasto tempo no secreto, não tem gasto tempo no particular. Você precisa amar a presença de Deus, você precisa subir o monte da presença, porque senão você não vai ter nada para oferecer. Nada, você vai ser uma lata apenas tocando, você vai ser uma porta sem óleo, rangindo. Você vai ser, como Paulo disse, um sino que soa sem sentido. Você precisa subir o monte. Então, para pessoas aqui, e eu estou arriscando que é muita gente que precisa subir o monte do Senhor, amar a presença do Senhor. Mas outros aqui amam a presença do Senhor, querem a glória de Deus, mas só estão lá. Está na hora de você descer, porque há um mundo sofredor que nos espera. Antes da vinda do Senhor, nós temos uma grande missão nesta terra. E olha a cena aqui, irmãos, nós estamos encerrando. Um homem corre, se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Meu filho é lunático. A versão atualizada diz lunático, mas ele tinha convulsões. Porque lunático parece pirado, né? Doido. Sou lunático. Mas aqui era um menino que tinha ataques, como se fossem ataques epiléticos. Mas na verdade era um espírito maligno, que tomava aquele jovem, jogava ele no fogo, jogava ele na água. E aquele pai estava desesperado. Quantos pais e mães temos aqui? Imagina você ver seu filho jogando-se no fogo, jogando na água com ataques malignos. Teu coração ia estar como? Chorando. Eu me identifico com esse homem porque eu sou pai hoje. Até você ser pai, antes de eu ser pai, tinha coisa na Bíblia que eu não entendia. Não é verdade? Mas depois que você é pai e mãe, aí tem coisa que você entende. Parece que dá um estalozinho assim. E aqui nós temos um homem desesperado. Esse homem, sabe quem ele simboliza? O mundo hoje. Mas eu vou tornar algo mais pessoal. Esse homem aqui é a pessoa dentro da tua casa que está pedindo socorro e você não está ouvindo. Porque você quer ganhar o mundo, você quer ser missionário na África, mas dentro de casa é o nosso maior desafio. Eu ministrava louvor na igreja eu era um santo, na igreja eu cuspia fogo. Um dia eu cheguei em casa e eu não falava com meu pai, eu desejava a morte do meu pai. Claro que eu não admitia isso, né? Porque eu era espiritual. Eu era crente. Jamais eu ia admitir que eu queria a morte do meu pai. Mas soterrado lá dentro do meu coração, eu odiava meu pai. Mas eu estava tocando, eu estava adorando, eu estava viajando com o meu pastor, para baixo e para cima, evangelizando, ganhando o agreste para Jesus. E um dia minha mãe, ela disse: Marcos, eu queria que você fosse com seu pai o que você é na igreja. Eu fiquei com muita raiva da minha mãe. Está me julgando. Aí eu me virei num maço de quento para minha mãe. A senhora está me julgando. Só Deus conhece meu coração. Mas ela estava falando a verdade, irmãos. Meu pai era como esse menino aqui, sofrendo com o meu ódio, com a minha indiferença, com a minha desonra. Mas eu estava na igreja, no monte da presença de Deus. Deus, eu quero o Senhor. Pastor, isso é muito duro. É duro. Porque o campo missionário mais desafiante não é África,
é a nossa casa. Olha para mim, se você vencer dentro de casa, e eu venci, viu, irmãos, meu testemunho tem um final feliz, porque eu perdoei meu pai. Depois de anos do trabalhar de Deus na minha vida, eu fui embora, voltei de férias um dia. Quando eu olhei para o meu pai, eu não sentia mais raiva, ódio, nada do meu pai. Eu tinha perdoado meu pai. Quando eu olhei para o meu pai, irmãos, eu senti compaixão. Meu coração doeu quando eu olhei para o meu pai. Eu disse, Deus, aconteceu uma cura no meu coração. Hoje eu sirvo meu pai. Meu pai está com 85 anos. Hoje meu pai é um bom avô. Claro, dentro das limitações dele. Meu pai fala, você não entende o que é que ele está falando, não. Ele fala... Mas dentro das limitações dele, Deus fez uma grande obra entre eu e meu pai. Deus fez uma grande obra entre eu e meu pai. Eu venci na minha casa com meu pai. Eu voltei antes de casar. Cristiane sabe quanto foi difícil. Eu já tinha saído de casa. Eu não queria mais voltar. Deus me fez voltar para Garanhuns e morar 3 meses com meu pai e com minha mãe antes de casar. Mas Deus sabe por quê. Porque Ele queria que eu fosse bem sucedido com Cristiane, como marido, como pai. Ele queria que eu fosse um homem bem sucedido. Por isso que Deus foi me curar. Então, para eu encerrar aqui, eu quero te dizer, eu não duvido do teu chamado não, viu? Não estou colocando aqui um balde de água fria. Pastor, eu tenho um chamado para a África. Eu acredito. Mas olha para mim. Primeiro tu vais vencer na África da tua família. Tu vais vencer na África de Garanhuns. Você vai fazer diferença aqui. Alguém chegou para mim e disse, eu quero fazer discípulos na Ásia. Sim, quantos discípulos você tem em Garanhuns? Nenhum. Não, aqui eu não quero não. Eu quero na Ásia. Olha para mim. Se tu não consegue fazer discípulo de alguém que fala a tua língua, que come feijão e arroz igual a tu, como é que tu queres fazer discípulo com um que só come peixe cru na Ásia, arroz o tempo todo, e fala uma língua que você não conhece? Ah, mas eu vou aprender. Mas você primeiro tem que romper aqui. É aqui, meu querido. Quando você rompe aqui, Davi foi ungido, sabe onde? Primeiro em Belém, depois em Hebrom, depois em Jerusalém. 3 etapas na vida de Davi. Primeiro ele foi ungido na sua casa. Foi fácil para Davi? Foi não. Eu sei que não foi fácil para mim. Eu sei o que eu enfrentei com relação à minha família. Por causa de mim mesmo, tá? Não tive pais horríveis, horrorosos, não. Mas dentro de mim eu tinha uma barreira tremenda. São os passos de Deus na nossa vida. Mas aqui está dizendo, uma multidão nos espera embaixo do monte. E aí Jesus diz, ó geração incrédula. Porque aquele homem diz assim, Jesus, eu trouxe o menino para os seus 9 discípulos curarem ele. E eles não puderam. Meus irmãos, 9 homens que andavam com Jesus não puderam expulsar demônio de um menino. E Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz aqui o menino. Eu vou mostrar a vocês que há poucos instantes atrás eu estava lá na glória do Pai, mas agora tem uma necessidade aqui, e essa necessidade vai ser atendida sim, porque eu sou a resposta para ela. Sai, demônio dele. E o menino ficou bom. Subiu o monte, desceu o monte. Amanhã, terça, estamos aqui, ó, no alto do monte, nos abastecendo. Quarta-feira, a vida volta. Os desafios voltam. E eu quero orar, irmãos, nessa hora. Nós estamos nessa época de carnaval.
Fique em pé, pode ficar em pé. Vamos encerrar. Nós estamos nessa época de carnaval. Eu quero te perguntar, o que você sente pelo mundo perdido? O que você sente em seu coração? Estava assistindo o jornal sexta, porque tem cidades que o carnaval já começou, né? Bastante dias atrás. Eu estava vendo uma reportagem em Salvador. As ruas lotadas. E o repórter encontra uma senhorinha de 80 anos de idade. Máscara. Dançando. E o repórter vai entrevistá-la. Ela diz: meu filho, hoje é meu aniversário. Olha onde eu estou comemorando. Agarra-se com o repórter e começa a dançar com ele. Quando eu vi aquilo, eu disse para mim mesmo: não existe idade para o pecado. Não existe. Uma senhorinha de 80 anos, era para ela estar em casa fazendo tricô, comendo a papinha de aveia dela. Mas ela estava lá na rua de Salvador, gente, suada. O suor descia na velhinha. E ela lá, toda animada. Ah, pastor, deixa a velhinha ser feliz. Claro que eu quero que ela seja feliz. Mas eu quero que ela seja feliz com a fonte correta. Porque quando ela chegar de noite em casa, ela vai estar totalmente quebrada. Ela vai ter que tomar um remédio para ela se levantar no outro dia. Pior ainda, a alma dela não vai estar plenamente satisfeita. Porque alguns aqui sabem disso. 4 dias de carnaval não foram suficientes para preencher a tua vida. Sim ou não? Aqui está você, diante de alguém, não eu, tá? Mas diante de alguém que é Jesus, que pode preencher teu coração. Então agora nós vamos ser a resposta para essas pessoas. Amém? Então vamos orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos pedir ao Senhor: Senhor, nós queremos subir o monte do Senhor, mas nós queremos também descer o monte. Nós queremos nos abastecer da sua presença. Nós queremos, Senhor, amar a sua glória. Nós queremos amar a sua presença. Nós queremos ser como Moisés, como Davi. Nós queremos ser, Senhor, como Elias. Nós queremos ser como Maria, que escolheu a melhor parte. Nós queremos amar a sua presença. Mas, Senhor, nós entendemos que o monte também é para ser descido. Porque no pé do monte existe um mundo que sofre, existe uma geração carente, existem jovens que nesse exato momento estão desesperados e estão buscando a resposta nas ladeiras, nas ruas, nos becos, nas vielas das cidades desse país, e não encontrarão resposta. E o mundo está clamando por uma resposta, e nós queremos ser a resposta para esse mundo que se perde. Antes de você voltar para casa agora, eu quero te desafiar a você dizer: Senhor, eu vou subir o monte do Senhor. Eu vou subir o monte do Senhor. Eu vou ser alguém que ama a sua presença. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para descer o monte e manifestar a sua presença. Dê a mão ao seu irmão. Comece a orar com ele antes de nós encerrarmos. Nós já estamos encerrando esse culto, mas você vai voltar para casa com esse desafio. Você vai voltar para casa com esse desafio. E o mundo clama: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Esse é o clamor do mundo. E o mundo clama:
Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Ouça o clamor do mundo e o mundo clama. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, e o mundo clama. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê muito mais de ti, menos de mim e mais de ti. De glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu de glória em glória. Subindo, Toda subindo o glória a monte, ti. subindo o monte da E presença. eu sou Suba teu de glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu de glória Em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu. e o mundo clama. Agora olha, desce o monte. Mostra-nos o Esse é o outro lado. Mostra-nos o Pai. Oh, e o mundo está clamando. E o mundo clama. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Levante suas mãos, eu vou encerrar orando, para que nós mostremos ao mundo, Pai, diante dos grandes desafios que nós temos. E essa palavra não é para trazer condenação sobre você. Essa palavra é para te estimular. Se você tem sido desafiado dentro de casa a viver a palavra, eu quero te dizer com o meu testemunho. Eu lutei muito também, mas eu venci. Então você também vai vencer. Se os teus vizinhos, se no teu local de trabalho, se na tua vizinhança é difícil testemunhar de Jesus, é difícil mostrar o Pai lá, eu quero te dizer, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar sim. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Antes deles voltarem para casa, eu oro para que o Senhor marque suas vidas. E que eles entendam, de glória em glória, de glória em glória, subindo o monte da presença do Senhor. Mas nós precisamos mostrar o Pai ao mundo. E nós queremos, Senhor, nessa noite,